1 João capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos estar reunidos, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja, Senhor, com este organismo vivo, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos capacite para adentrar a tua palavra, para que todos nós, Senhor, possamos sair daqui edificados pela tua palavra, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade, e ela tem o poder de edificar a tua igreja. Por isso, Senhor, nós contamos com o auxílio do teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos abençoar todos juntos, desde a boca que fala até os irmãos que ouvem a tua voz, que nós possamos ser edificados e que possamos compreender, Senhor, as coisas celestiais. Por isso te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, porque não queremos enxergar com esses olhos carnais, mas queremos enxergar com os nossos olhos espirituais. Por isso contamos com o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, para nós compreendermos juntos a carta de João, nós precisamos saber que João, já em seu tempo, estava combatendo heresias que estavam contaminando o povo de Deus. Se nós não termos em mente esse mapa, que João estava realmente combatendo heresias destruidoras, que já estavam contaminando o povo de Deus, muitas vezes nós vamos cair em erros teológicos por não saber interpretar a Bíblia da maneira exata que ela precisa ser interpretada. Como até hoje nós vemos esses mesmos erros antigos, mas com roupagens novas, enganando o povo de Deus e mantendo o povo de Deus longe da verdade. O primeiro erro é que o João combatia o aspecto do gnosticismo, que dizia que o homem, depois de crente, não pecava mais. A impecabilidade humana, ou a impecabilidade do crente. Então você vê que João, nos seus versos, ele deixa bem claro que se nós dissermos que não pecamos, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Então você vê que João combate ferozmente essas heresias que estavam sendo acrescentadas ao povo de Deus, porque os gnósticos acreditavam que quando você se convertia, seu espírito não fazia mais parte da sua carne, então a sua carne pecava, mas o que era espiritual, que vinha da parte de Deus, não pecava. Então eles falavam que toda a matéria está contaminada. E isso é um grande engano, porque daí nós vamos começar a dividir um ser humano, né? Ora nós estamos falando somente de corpo, ora somente de alma, ora somente de espírito. E é verdade, o homem é formado de alma, espírito e corpo. Mas isso só vai ser dividido quando o Senhor quiser. Nós não podemos dividir isso agora. Então nós temos que reconhecer que a nossa natureza caída peca, porque se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E outras coisas que João combatia era o docentismo, que negava a realidade da encarnação de Cristo. Eles diziam que Cristo não tinha um corpo humano,
era apenas uma aparência humana, que Cristo não nasceu de Maria. Então eram tantas heresias que já estavam sendo introduzidas no meio do povo de Deus, que João ele tem que vir com essa carta e combater ferozmente essas heresias. E esse é o papel da igreja, irmãos. O papel da igreja é combater ferozmente as heresias. Muitas vezes nós toleramos heresias, porque nós pensamos, essas heresias não são tão prejudiciais. E hoje nós vamos ver o quão prejudiciais são as heresias no meio do povo de Deus. Por isso que João ele chega no seu primeiro capítulo e diz: olha, nós ouvimos, as nossas mãos tocou o autor da vida, chamando para ele a realidade daquilo que ele estava falando. João está falando: vocês precisam acreditar em mim, porque os meus olhos viram o Senhor, os meus ouvidos ouviram a sua voz, e as minhas mãos tocaram o autor da vida. João está dando a garantia do que ele estava falando. E ora, irmão, como é difícil o homem, o servo de Deus, o irmão, combater o pecado. Ou, falando de um modo melhor, como que nós vamos lidar com o pecado que habita entre nós? Porque se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Precisamos ter em mente, então, que todos nós fomos nascidos em pecados. Porque nós entramos, então, num ponto teológico de muita diferença. Há tantas teologias hoje. Hoje você tem teologia para todos os gostos e todos os tipos. Se você quer se corromper de uma maneira total, você tem igrejas que estão assinando embaixo de todo tipo de torpe conduta de um ser humano. Mas se você realmente está disposto a sacrificar, a negar o seu eu, como o Senhor Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Se nós somos estes que estamos dispostos a negar o nosso eu, a negar o nosso ego e seguir ao Senhor Jesus, nós precisamos então ter em mente como que nós precisamos lidar com os nossos pecados. Porque no capítulo 2 dessa mesma carta, João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas pelo pecado de todo mundo. Mas no capítulo 3, verso 6, se eu não me engano, João diz assim: todo aquele que vive na prática de pecado não é de Deus. Então, como é que nós vamos lidar com esses versos? Se nós não ter em mente que realmente João estava combatendo heresias, nós vamos trazer mais heresias ainda para o povo de Deus. Porque realmente não vamos conseguir entender e lidar com os nossos pecados. E, irmãos, muitos de nós não sabem lidar com os pecados. Nós vemos que realmente, quando os irmãos cometem algum tipo de pecado, como fica aquela cara de fracassado. Você vê que o irmão, de alguma maneira, esfria na fé. O irmão, às vezes, se afasta, e a gente pergunta: o que aconteceu, qual é o problema, o que está acontecendo contigo? É o engano do pecado que nos afasta da comunhão dos filhos de Deus. Porque, ora, irmãos, quando nós somos recém-nascidos, recém-formados em Cristo, lembre-se, o Marcelo leu aqui o capítulo 2, que nós temos um crescimento em Cristo. João fala: filhinhos, jovens. Você vê que João está falando de um crescimento. E aqui no capítulo 2 ele diz: filhinhos, não pequeis. A ordem qual é para nós? Não pecar. Nós temos essa ordem, irmãos. Essa é uma ordem que todo cristão precisa cuidar. Mas, graças a Deus por esse mas, não é verdade? Há muito tempo atrás eu decidi não pecar, mas infelizmente não consigo usufruir dessa minha decisão. Às vezes pego os meus membros fazendo coisas que eu não quero fazer.
A minha decisão é não pecar. Senhor, eu não quero mais pecar. Mas infelizmente, nós temos o pecado que habita em nós, e a nossa carne já está tendenciosa ao pecado. Se eu perguntasse para você hoje, você decidiu não pecar? Você vai dizer sim. Mas você peca? Sim. Então onde está o livre-arbítrio aqui? Você decidiu não pecar? Sim. Mas você peca? Sim. Por quê? Existe muita diferença entre livre-arbítrio e livres decisões. Só um homem teve um livre-arbítrio, que foi Adão. Ele não tinha a tendenciosidade do pecado nele. Nós não. Nós já em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós viemos com esse pecado herdado de Adão. E com esse pecado herdado em nós, é como o Marcelo sempre diz, nós somos como carros fora de eixo. Enquanto nós estamos tentando segurar o carro na rua, ele fica na rua. Se nós largarmos o volante, ele garra o mato. Assim é a nossa vida. Se nós largarmos o controle da nossa vida e entregarmos as nossas carnes, nós vamos garrar o mato. Vamos sair do caminho que é Cristo. Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito. Irmãos, como é importante nós sabermos lidar com o pecado. Porque se nós não sabermos lidar com o pecado, como que nós vamos viver uma vida de consagração? Como que nós vamos ser constantes e sempre abundantes na casa de Deus, se nós não aprendemos a lidar? Que, infelizmente, irmão, nós pecamos. Infelizmente para nós. A nossa ordem é não pecar, mas infelizmente nós pecamos. E graças ao Senhor, pelo capítulo 2 de 1 João, onde nós vemos que nós temos um advogado, e não somente o advogado, ele é o advogado e ele é a fiança pelos nossos pecados. Ele foi lá e pagou um preço pelos nossos pecados, e agora ele espera que nós não pequemos mais. Você entende? Porque agora nós podemos entrar em algumas confusões teológicas. Há muito tempo atrás eu conversava com um irmão que entrou nessa confusão teológica da impecabilidade do crente, né? E eu fazia essa pergunta: irmão, então tu não peca? Aí ele falou, ele ficava quieto, ele não conseguia falar, porque João diz que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. E você quer fazer Deus mentiroso? Não. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E a pessoa não conseguia me responder. O que diz lá em João, 1 João? Não pecamos? E ele não conseguia responder. Não, mas o crente não peca. Não, mas eu quero saber de você. Isso é uma pergunta retórica. Você peca? E ele não conseguia responder. Então entende, irmão, João combateu de uma forma tão eficaz essas heresias, que ele deu fim a essas heresias há muito tempo atrás. E infelizmente, muitos irmãos, eles têm essa ideia de que um cristão não peca. A nossa ordem é para não pecar, mas ainda não chegamos nesse estágio de fé. Veja comigo o capítulo 3, verso 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Veja, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então ainda, irmãos, nós não somos como haveremos de ser. Mas um dia, o nosso corpo será um corpo glorificado. E a maldade que está dentro dessa nossa carne, o Senhor vai tirar de uma forma total. E daí sim, então, nós seremos como Ele é. Nós não teremos a influência do pecado. Isso é uma promessa para nós. É que nós somos santos, estamos sendo santificados e seremos santos ainda. É isso que a palavra diz. Mas como que nós vamos entender isso se nós não enxergarmos com os nossos olhos espirituais? Se nós tentarmos enxergar essas coisas
Apenas com os nossos olhos materiais, nós vamos adquirir para nós depressão, loucura, porque muitos têm lido a Bíblia, em vez de alcançar a grandiosidade de Cristo, têm alcançado o fundo do poço, porque não consegue compreender com todos os santos essa coisa que nós precisamos compreender, porque é só na igreja, irmãos, que nós vamos compreender isso. É por isso que algumas heresias que nós precisamos combater hoje é o entretenimento e as distrações da nossa era. João tinha algumas heresias que ele combatia ferozmente, e nós precisamos também combater essas heresias ferozmente, porque a igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja não é um filme, a Bíblia não é uma história bonita, a Bíblia é a palavra de Deus. E se você buscar entretenimento na igreja, você vai estar totalmente equivocado. A igreja não é um lugar de teatro, a igreja não é um festival de dança, a igreja não é um show, a igreja não é isso que nós estamos acostumados a ver. A igreja é o corpo de Cristo, é o ápice da revelação de Cristo, é onde Cristo fala com o seu povo, onde nós temos a palavra de Deus sendo invocada, onde Ele mesmo disse que Ele edificaria a sua igreja, e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Mas agora nós temos essas heresias, irmã. Nós temos muito entretenimento no meio do povo de Deus, e além de entretenimento, nós temos distrações, Marcelo. Nossa, nós vemos tantas conferências. Nós vamos ter a conferência agora para falar sobre cura interior, distração. Nós vamos ter a conferência agora para falar de batalha espiritual. E nós pegamos uns 20 anos assim, que isso foi tão martelado, esse negócio de batalha espiritual, que os irmãos conhecem todos os demônios, mas se você perguntar quem é Jesus para eles, eles não sabem. O demônio que faz isso é um demônio verde, ele tem 2 chifres e uma orelha, o outro é desse modo, o outro nome é tal. Ele conhece tudo sobre o demônio, Juarez, mas ele não conhece Cristo. Porque está sendo macetado na cabeça dos irmãos coisas que não vêm da palavra de Deus. É isso que o diabo faz. Ele pega as verdades bíblicas e ele coloca essas verdades acima de Cristo. Ele expõe essas verdades. Então nós somos tendenciosos a seguir esse tipo de plano. Não é verdade? Tem irmãos que batem tanto contra o homossexualismo. Ele sabe tudo sobre essas coisas de homossexualismo. Ele sabe o que é LCL, B, T, V, Y, Z. Ele sabe tudo, qual é a letra, qual é o signo, qual é a cor. Ele sabe tudo, irmão. Ele é um expert em homossexualismo, mas ele não conhece Jesus. E a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos pregar o que para os irmãos? Cristo. Porque uma pessoa que nasce de novo, ele abandona o homossexualismo. É isso que precisa acontecer. Aquele que rouba, quando nasce de novo, ele abandona o roubo. Aquele que matava, quando ele nasce de novo, ele deixa de matar. É necessário nascer de novo. É isso que Jesus falou. Por isso que Jesus não se prendia a nenhuma desses tipos de discussões, irmão. Jesus pregava a palavra de Deus, ele veio focado, e nós precisamos focar. Mas se nós não conseguimos lidar com os nossos pecados, nós não vamos conseguir focar na palavra de Deus. Então, realmente nós vamos procurar entretenimento, nós vamos procurar essas distrações, essas coisas que desviam a nossa visão, e nós precisamos estar no foco que é Cristo. Mas infelizmente, nós estamos fazendo novena para a cura interior. Outra heresia destruidora do nosso povo é a doutrina da prosperidade. Veja, não. O evangelho nunca foi tão atacado como ele está sendo hoje. Por isso que nós vemos que cada vez mais o trono de Satanás se aproxima. Ele tem governado a terra. Ele tem colocado irmãos contra irmãos. Ele tem formado institutos teológicos, irmão.
porque ele é um expert na palavra de Deus. Ele testou o nosso Senhor com a palavra de Deus. E não é de se admirar que quando você vê irmãos mesmo, que fizeram teologia e foram fazer doutorado fora do Brasil, eles dizem que passaram pela noite escura da alma, que se eles não tivessem os pés plantados em Cristo, nesse seminário, nesses institutos, eles tinham virado ateus. Marcelo estudou com um professor de hebraico, um homem que falava 5, 6 idiomas, muito inteligente, que estudou tanto com esse tipo de pessoas, que virou um ateu. Deixou de crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você vê como essas distrações, irmão, podem tirar você do foco que é Cristo. Como nós precisamos pregar Cristo. Como nós precisamos introduzir Cristo na nossa reunião. Como Cristo precisa ser visto. Como Cristo precisa ser evidenciado no nosso meio. Porque se nós estivermos evidenciando outras coisas, nós vamos partir para o mesmo erro que esses irmãos partiram. E daí então, nós vamos caindo. E não conseguimos realmente ser constantes na obra de Deus. Porque realmente não aprendemos a lidar com os nossos pecados. Precisamos aprender. Amém? Veja como João foi categórico. Ele disse que quem diz que não peca, faz Deus mentiroso. Então ele acabou totalmente com essa doutrina da impecabilidade humana. E depois ele passa um paninho assim, uma mão na cabeça. Mas meus filhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Não fiquem tristes. Jesus Cristo justo, ele é a propiciação para os nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. A ordem então é não pecar. Mas se o pecado acontecer, Gia, se você pecar, a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Veja, confessar os nossos pecados uns aos outros. Isso é muito importante. E olha, irmão, isso é tão difícil. É uma realidade tão difícil, que nós já estamos servindo os irmãos há 16 anos. E eu vou dizer para vocês que é difícil lembrar de um irmão que tem confessado o pecado, ou que eu tenha confessado o pecado para esse irmão. Você vê como é uma realidade bíblica, mas como é difícil nós praticarmos essa realidade. Então nós precisamos pensar assim: bom, se não há pecado, não há confissão. Então realmente os irmãos não estão pecando. Que bênção, né, irmão? Como é maravilhoso andar com os irmãos que não pecam, que estão tão perto do Senhor Jesus, crescidos na fé, que Cristo já foi formado dentro do coração deles, que eles têm, assim, tanto do Senhor, que não precisam mais crescer, já são pais, já estão formando filhos espirituais. É interessante? Porque onde não tem confissão, não há vida saudável de igreja, irmão. Guarde essa frase. Aonde não tem confissão de pecados, não há uma vida saudável cristã. E se não há confissão de pecados, não há vida saudável cristã. Você entende? Não tem saída para nós. Ou nós não estamos pecando, ou nós não estamos praticando o que a palavra diz. Então veja, irmãos, como eu e você, nós temos problemas para lidar com os nossos pecados. Porque se nós não confessamos, nós não andamos na luz. E a palavra diz: se andarmos na luz. Se. Qual é o propósito do Senhor? O Senhor sabia que nós iríamos pecar? Sabia. Com certeza sabia. Você lembra como ele tratou Pedro? Eu já falei aqui para os irmãos, exaustivamente. Ele falava com Pedro, Pedro ia lá, fazia de novo, ele ia lá: Pedro, não é assim, Satanás te pediu para ajoelhar, eu pedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça, tu, quando se converter, ajuda os teus irmãos. Como nós precisamos aprender a lidar com o pecado, irmão? Porque se nós não aprender a lidar com o pecado, nós não vamos ter uma vida cristã equilibrada. E para nós aprendermos a lidar com o pecado, nós temos que ter uma vida de confissão. E a confissão, irmãos, é uns aos outros.
Não é você vir para mim, o santarrão aqui, você vai confessar o seu pecado para mim, irmão? Que bom. Então eu já vou aproveitar e já vou confessar o meu para você. Poucas vezes que os irmãos têm me procurado para se confessar, eles também têm recebido a carga de pecado em cima deles. Você fez isso, irmão? Então eu queria te dizer que às vezes também isso acontece comigo. Eu faço isso, isso e aquilo. Isso é uma vida cristã equilibrada. Então veja, como às vezes nós andamos longe do equilíbrio espiritual. E é interessante, irmãos, porque nós temos nos distraído com as distrações que eu estou falando. Às vezes você sabe tudo de escatologia, mas você não confessa seu pecado. Aí sabe onde que você cai? A Bíblia diz que se nós não confessarmos os nossos pecados, não tem perdão. O nosso pecado é perdoado em Cristo Jesus, mas nós precisamos andar na luz. Porque se nós não andarmos na luz, em Deus não há treva nenhuma. Então veja como a vida espiritual, a vida da igreja, a vida de comunidade em Cristo é uma vida que precisa de princípios. Meu irmão, por que eu não consigo me firmar? Você tem confessado seus pecados? Você confessa ao Senhor, mas a palavra nos manda confessarmos uns aos outros, para andarmos na luz. Porque se nós não andarmos na luz, nós teremos muitos problemas, irmãos. Amém? Veja, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, e se dissermos que nós não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então, se nós fôssemos fazer uma fila de confissão aqui, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ao Senhor, nós íamos ficar talvez a noite inteira confessando pecado. E seria muito bom, porque nós vamos andar na luz. O que o Senhor quer, irmãos? O Senhor não quer trevas em nós, coisas escondidas dentro do nosso coração. O Senhor precisa de sinceridade. O Senhor sabe o meu pecado, Ele já sabe, irmão. Veja como o Senhor é. Lembra quando Ele perguntou para Caim, onde é que está o seu irmão? Você pensa que o Senhor não sabia onde estava Abel? Mas o Senhor estava dando uma oportunidade para Caim se arrepender. E Caim, ainda orgulhoso, diz, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Como é que eu vou saber onde meu irmão está? E às vezes nós estamos igual Caim, irmãos. Nós talvez, na nossa mente, nós pensamos que o Senhor não conhece a nossa pecabilidade, os nossos pecados. Talvez a gente pense que o Senhor não conhece aquilo que nós fizemos ocultamente. Mas o Senhor conhece todas as nossas debilidades. O que o Senhor espera de nós? Que nós possamos trazer estes pecados para a luz. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Veja, irmão, outro detalhe de nós confessarmos os nossos pecados. Se você não reconhece o seu pecado, você não vai conseguir ter comunhão com os irmãos. Porque você não está na luz. Infelizmente, você está em trevas. E o Senhor precisa iluminar os olhos do teu entendimento. Veja, irmãos, como é importante nós termos clareza espiritual. Porque como nós lidamos com os nossos pecados, vai diferir toda a nossa vida espiritual. Porque se você não sabe lidar com os seus pecados, você pode ser um mestre, mas um falso mestre. Você pode ser um apóstolo, mas um falso apóstolo. Por isso que Paulo sabia muito bem como lidar com seus pecados.
Você vê lá quando ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, vamos ler lá, irmãos. Paulo, o grande apóstolo, o grande pregador, o grande mestre dos gentios, quando ele está já no final da sua carreira, capítulo 1, verso 15, ele fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja, irmão, Paulo estava falando isso. Paulo, servo do Senhor Jesus, um homem que foi agraciado com toda a dádiva da sabedoria, ele, irmãos, dos pecadores, incluindo todos nós, ele se considerava o principal. Ele era o principal. E é assim que nós precisamos nos considerar. Hoje nós temos a teologia que diz que você não é mais pecador, que é um pecado você falar que você é pecador. Que terrível teologia. No capítulo 7 de Romanos, nós vemos como Paulo combatia os seus membros. Vamos abrir lá o capítulo 7 de Romanos também. Vou ler a partir do verso 19 com os irmãos. Veja que luta, irmão, interior, num servo de Deus. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Veja quem está falando aqui. O apóstolo Paulo, o grande mestre, o grande implantador de igreja. Um irmão que deu a vida pelo evangelho. Um irmão que hoje nós estamos no ombro dele, porque ele foi obediente a Deus. Nós conhecemos o evangelho. E ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está reconhecendo que o pecado habita dentro dele. E às vezes, infelizmente, porque o nosso corpo tem essa tendência do pecado, nós pegamos os nossos membros fazendo coisas que não queremos. E veja que ele continua no verso 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim quem? O pecado que habita em mim. Veja, irmãos, Paulo, ele diz que o pecado habitava em quem? Nele. Paulo não era salvo? Se Paulo não era salvo, né, irmãos? Quem será salvo? Paulo não era abençoado? Paulo não era um profeta, não era um evangelista, não era um apóstolo, não era um mestre, não era um pastor? Sim, Paulo tinha todos esses dons. Ele foi agraciado como um apóstolo de Jesus Cristo. Onde ele passava, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Mas, irmão, ele pegava seus membros fazendo o mal que ele não queria. Por quê? Porque já então não é mais ele, mas o pecado que habita em mim. Você precisa entender que, querendo você ou não, infelizmente, o pecado habita em você. Eu não estou dando desculpa para nós pecarmos, irmão. Entenda, a ordem é não pecar. Mas, infelizmente, nós pecamos. Lembra? Você lembra da pergunta que eu fiz para você? Você decide não pecar mais, Klaus? E você consegue não pecar mais? Então não é uma escolha sua. Nós precisamos entender que mesmo nós querendo servir Deus, como Paulo aqui falava, porque não faço o bem que eu quero, eu não consigo fazer tudo que eu quero fazer de bem, mas eu pego nos meus membros fazendo o mal que não quero fazer. Eu não quero fazer, mas às vezes eu pego os meus membros fazendo esse mal. E ele diz: sim, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em quem? Poxa, irmão, o apóstolo Paulo está falando que o mal mora nele. Mora.
Isso vai ser vencido só quando o nosso corpo ser glorificado. Lembra o que eu falei lá de 1 João capítulo 3, verso 2? Ainda nós não temos essa total graça, mas um dia vamos ser livres de todo o veneno da serpente que habita em nós. Amém? Mas, nesse tempo intermediário, como nós devemos lidar com o pecado? É sobre isso que eu estou falando. 21, então, o querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas, 23, vejo os meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai dizer essa famosa frase: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é esse sentimento que nós temos que ter. E Paulo ele era simples, mas ele era constante na obra do Senhor. Quero dizer que é uma frase simples, mas é que era a realidade da vida de Paulo. Para ele, o pecado nele era como se ele tivesse um corpo morto amarrado às suas costas. Antigamente, eles tinham essa prática de quando você assassinava alguém, a paga desse assassinato era pegar aquele corpo morto e amarrar nas suas costas. Então você ia morrer com aquela pessoa amarrada nas suas costas, porque aquela podridão ia te contaminar e você ia se contaminando, e aquele cheiro e aquela coisa terrível ia matando você aos poucos, e você morria junto com aquele cadáver. É isso que Paulo está dizendo assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, desse cadáver amarrado a mim? Era assim que ele se considerava. E veja, verso 25: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. O pecado habita em nós, e isso é uma realidade. Se você não entender essa realidade, você não vai conseguir caminhar com o Senhor Jesus. Porque ora, um dia que você consegue ficar sem pecar, você vai estar feliz. Mas quando você se pega pecando, você já vai estar lá no inferno. E daí você ora e se reconcilia com Deus, e ora você está no inferno, ora você está no céu, porque você não consegue lidar com os pecados. E como irmão, a igreja precisa aprender a lidar com os pecados, porque as realidades bíblicas estão longe de nós. Porque muitas vezes nós não estamos na luz, e onde há luz, não há trevas. Por isso, nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados. O irmão Stephen Cowell, que morreu com mais de 100 anos, uma vez um irmão chegou para ele e perguntou: irmão, eu queria a receita de uma vida reta que o irmão teve com o Senhor Jesus, 85, 86, 80 e poucos anos servindo o Senhor, e nunca teve um escândalo, nunca teve nada que desabonasse a conduta do irmão. Como ter uma vida assim bem sucedida em Cristo Jesus? E o irmão explicou para o irmão e disse assim: irmão, eu confesso diariamente as minhas debilidades. Então veja o segredo de ter uma vida cristã equilibrada. Por isso que a palavra diz que nós não podemos pensar de nós mesmos o que não somos. Por isso que Paulo, dos pecadores, se considerava o principal. E só no Senhor Jesus, Cristo vai sendo gerado em nós. E quanto mais Cristo vai sendo gerado em nós, mais nós vamos abandonando o pecado. E o pecado agora começa a ser um acidente. É isso que em 1 João capítulo 3, verso 6 em diante vai dizer: aquele que não vive habitualmente no pecado, é uma tradução mais exata, ou na prática diária de um pecado, ou se o pecado já se tornou a conduta daquela pessoa.
Uma vez eu conversava com um irmão, e o irmão me explicava que às vezes a pessoa pratica tanto aquele pecado, que aquele pecado já faz parte dela. É isso que o apóstolo João está falando aqui. O pecado, ele precisa ser um acidente na sua vida. Mas cuide, irmão, porque quando o pecado faz parte da sua vida, faz parte do seu cotidiano, faz parte do seu vocabulário, faz parte do teu jeito de viver, aí sim, nós estamos em trevas. O pecado para um crente precisa ser um acidente. Ainda que a gente possa ter muitos acidentes num dia, mas nós precisamos ter o coração de um irmão. Sabe? Se nós tivermos essas realidades bíblicas, nós precisamos fazer aqui talvez uns 3 meses só de confissões de pecados. Não é, Patrick? Vamos nos reunir só para trazer à luz as coisas que estão escondidas. Seria uma bênção para nós, irmãos. Porque a palavra diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. É tão linda a comunhão. Eu não reúno lá porque os irmãos não têm comunhão. Talvez você tenha que se perguntar, você tem confessado seus pecados? Se você não confessar os seus pecados, nem no céu você vai conseguir ter comunhão. Porque se confessarmos os nossos pecados, nós temos comunhão uns com os outros. E essa carta é tão maravilhosa, irmãos. João, ele quer nos dar a certeza. Ele diz assim no capítulo 5, verso 13. 1 João capítulo 5, verso 13. Ele diz assim: estas coisas vos escrevo a fim de saberdes que tens a vida eterna. Por que João escreveu essa carta? A fim de que nós possamos saber que nós temos a vida eterna. Veja o capítulo 1, verso 4. Estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Como que você vai ter a alegria completa? Se você obedecer o que o apóstolo está falando. Veja o capítulo 3, verso 1. Vede, irmãos, com tão grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele vai falar assim, Juarez, e de fato somos. Então você precisa compreender, irmãos, que mesmo se você pecar, você de fato, se nasceu de novo, você é um filho de Deus. E toda essa carta foi escrita a fim de você saber que você tem a vida eterna. E veja, irmão, como o Senhor é amoroso conosco. Ele nos deu a receita de viver essa vida intermediária, do sendo santificados. Não é? Somos santos, estamos sendo santificados e vamos ser santificados ainda. Então tem muita salvação para nós. Mas como lidar com o pecado nos nossos tempos? Nós vemos sim que precisamos aprender a lidar com o pecado, irmãos. E se nós não aprendermos a lidar com o pecado, não vamos conseguir seguir. Capítulo 3, verso 3, ele continua dizendo assim: então, irmãos, se realmente nós somos filhos de Deus, Deus deu o seu Filho, e ele diz agora, amados, se somos filhos de Deus, capítulo 3, verso 2, e ainda não se manifestou como havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja o 3, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Então qual é o nosso mandato? A purificação, a santificação. A si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Você tem a esperança de ter um corpo glorificado? Tem. Então você a si mesmo se purifica. É uma purificação gradual. Por isso que a vida cristã, ela é passo a passo. Você precisa ter esse entendimento, que você precisa se purificar. Que nós precisamos confessar os nossos pecados. E não somente confessar, deixar as práticas que estamos fazendo. Essa é a ordem. A ordem é não pecar.
Mas nós temos esse mais. Mas, se pecarmos, como pecamos, nós precisamos ter esse entendimento, que precisamos nos purificar. Ter esse entendimento, crescer no Senhor Jesus. Mas como nós vamos crescer se nós não estamos andando na luz? Por isso precisamos andar na luz, precisamos confessar os nossos pecados, ter esse sentimento, que precisamos nos purificar. Sabe por quê? Porque os agnósticos diziam, não, você não precisa se purificar. Toda a matéria já é contaminada. Você pode fazer o que você quiser nessa vida, seu espírito o Senhor vai recolher naquele dia e está tudo certo. E João disse assim, não, nós que temos essa esperança, precisamos nos purificar. Assim como Ele é puro, e um dia seremos como Ele, puro, livres de todo o pecado. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Veja, irmão, como às vezes nós temos nos distraído com tantas distrações. Talvez aqui nós não estamos caindo no erro do entretenimento, né? Aqui não tem um teatrinho, você vai ver um teatro tão lindo. Aqui não tem um ministério de dança, né? Aqui não tem isso, não tem aquilo. Mas será que nós não estamos deixando as coisas essenciais da fé, que nos mantêm vivos, que nos mantêm firmes, que nos mantêm constantes na vida espiritual, e pegando essas acrescentações, essas distrações? Porque se nós não mantermos o foco em Cristo, nós não vamos conseguir prosseguir na fé. Por isso, irmão, peça para que o Senhor te encoraje. Peça ao Senhor nessa noite, Senhor, me ajuda a andar na luz, porque nós somos filhos da luz, e nele não tem treva nenhuma, irmão, nenhuma. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O que o Senhor pede? O Senhor odeia a hipocrisia, irmão. O Senhor é puro. Ele conhece o teu pecado, meu, Klaus. Mas nós precisamos trazer essas coisas à luz. Nós precisamos ser sinceros. A sinceridade acalma o coração do Senhor. Quando chegavam aquelas pessoas cheias de pecado diante do Senhor, o Senhor olhava elas e amava, porque o Senhor via a sinceridade. Mas quando os fariseus, os religiosos da época, se chegavam perto do Senhor, falando com palavras lisonjeiras, cheios de doutrina, cheios de palavras bonitas, o Senhor, sai daqui, raça de víbora. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro eu conheço vocês. E assim o Senhor conhece, irmão. Muitas vezes nós podemos estar bonito por fora, mas por dentro, cheio de peçonha, coisa esquisita, que precisamos colocar para fora. E o Senhor sabia disso. O que o Senhor pede? Que nós confessamos os nossos pecados, para que nós possamos andar na luz, porque daí nós temos comunhão. O problema da comunhão não é o outro irmão, o problema da comunhão é você. Você é o problema, irmão, entenda? Eu sou o problema. O problema sou eu. Às vezes nós temos problemas com alguns irmãos, mas o problema não é o irmão, o problema sou eu, que não enxergo o irmão como deveria enxergar. O problema é que nós estamos enxergando os outros como pecadores principais e nós não. Mas Paulo não fazia assim. Paulo falou, dos pecadores do qual eu, Israel Vieira, sou o principal. Então, se eu sou o principal, os meus irmãos estão acima de mim. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos considerar os outros superiores a nós. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Pai, nós te pedimos, Senhor, que realmente o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor. Porque muitas vezes não temos seguido a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, Senhor, para que possamos seguir essa carreira, Senhor. A carreira que o Senhor já fez tudo por nós. O Senhor só nos pede sinceridade, Senhor. Nos ajuda a vencer o nosso ego, o nosso eu, deixar as coisas que têm nos afastado de Ti, Senhor, para trás, e realmente negar o nosso eu. Tua palavra diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nos ajuda a negarmos a nós mesmos, Senhor, para que possamos realmente ter clareza espiritual,
consigamos ser constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Primeiro de mim, Senhor, depois dos irmãos, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.